Estamos de volta, obrigado pela sua audiência. Eu volto perguntando para o presidente da associação quais são as maiores reclamações das empresas loteadoras, que eu imagino que são as donas dessas glebas, algumas possíveis de serem loteadas, outras não. Quais são as maiores reclamações com relação a essas mudanças todas que foram feitas no IPTU? Primeiro eu queria começar fazendo uma pergunta ao procurador. Foi votada uma lei da planta de valores que respeita a anuidade para 2018. Eu li a lei, o artigo 6º da lei, de imediato, quando ela é sancionada, ela revoga a lei de 2018 e 2013. Então, hoje, Palmas, ninguém pode pagar IPTU. Hoje não temos lei hoje baseada para pagar IPTU. Eu queria que explicasse isso para a gente, para a associação, porque hoje a gente está sem saber, porque ele teria que ter vetado, ele botou para votar essa lei, que ele teria votado ela no ano passado, né, em 2016, ele não conseguiu, botou esse ano, não fez a revisão da lei, automaticamente ele cancelou, cancelou a lei do ano passado, a de 2013. Então, a pergunta que eu faço para ele é, primeiro, como vamos pagar esse IPTU? Deixar isso para que ele responda. Segundo, eu nunca presenciei um desconto de 100%. Se existia um redutor de 45%, quando nós estávamos no auge, né? Em 2013, tudo funcionando, Brasil em vapor total, de repente, no ano de 2016, ele pede para tirar todo 100% do redutor, com o Brasil em crise. Então, eu não consigo entender por que para os outros lotes ele tirou de 30% para 20%. Por que só o das glebas para 100%? Foi retirado 100%. Essa é uma pergunta que eu também queria deixar, eu não entendo, eu no não consigo fazer essa conta. Retração se do mercado existe uma imobiliário. retração, você tira 100%, por que não 10%, por que não 15%? A função social das glebas, ela existe desde que a cidade esteja funcionando em vapor total. Como? Se existem vários lotes vazios hoje na cidade, a crise está instalada, temos devoluções pesadas em todos os loteamentos. Vamos forçar a abrir novas glebas para abrir novos lotes, não serem vendidos e não terem construção? Nós vamos incentivar o vazio urbano? Qual é a função social da gleba? Então, para isso está definido no plano diretor na 155, baseado na 195, que as glebas que só podem ser cobradas IPTU progressivo são as glebas nas áreas preferenciais e nas áreas prioritárias, que são do transporte urbano da capital. Eles tentam desvirtuar isso, falando que pode ser fora desse eixo. Está na lei. Só para eu entender. E, inclusive, só para terminar, mandaram agora um projeto de lei também, está na Câmara, para tentar colocar toda Palmas, todo o plano diretor de Palmas, como podendo cobrar IPTU progressivo, para consertar essas distorções que vêm sendo feitas há muito tempo, desde 2013 vem sendo feitas essas distorções, e que hoje não é nem embasada por lei. Então, a gente não consegue entender essa forma com que a prefeitura age com a gente do mercado. Falar de novo da população. Existe um aumento, sim, 84 mil contribuintes. É preciso que a prefeitura fale disso. Por que não falar? Existe aumento no lixo, existe aumento da cobrança do lixo, existe aumento na cobrança de 84 mil contribuintes. Precisa ser dito isso. Não é só das glebas, não é só do que eles se diz grandes especuladores. Eles desvirtuam isso para os grandes especuladores, para falar que está tirando retorno, e aumenta essa questão da outra população. Vamos por parte, que depois o procurador responde e a gente volta para novas perguntas. Mas só para eu entender, a questão que o senhor pontuou a respeito das glebas seriam que o IPTU progressivo, que deveria ser cobrado apenas dos lotes que estão em áreas que já estão desenvolvidas, como por exemplo, JK, Teotônio, está sendo cobrado de glebas que estão distantes, não estão no centro, é isso? Lotes inicialmente nas áreas prioritárias e preferenciais, os lotes. As glebas são somente nas áreas preferenciais. Que seriam essas áreas onde já existe prioritárias, onde já existia isso. Então, as áreas fora, porque senão você vai obrigar a cidade inteira a lotear, a cidade inteira vai jogar 100 mil terrenos em Palmas, e aí? Vamos lá, por partes. Primeiro, o redutor. Concordo. Desculpa, concordo com o presidente. Concordo com o presidente. No momento de crise, retração do mercado imobiliário, tirar 100% do redutor? Tá, vamos por partes. A primeira pergunta é com relação à lei. A lei aprovada esse ano, pelo princípio da anterioridade, está na Constituição Federal, ela só vale a partir de 2018. Quando você sanciona uma lei, ela entra em vigor,
obviamente ela revoga a lei anterior, mas só quando ela entra em vigor e passa a ter a exigibilidade e esses tributos possam ser cobrados, que seria no caso 2018. Então, até o final de 2017, dezembro de 2017, aplicamos a Lei 2018, aprovada em 2013, com vigência a partir de 2014. Isso é uma questão de hermenêutica jurídica muito tranquila. Uma lei substitui a anterior e assim por diante. Com relação à questão dos redutores. Com relação dos redutores, nós temos uma realidade em Palmas, diante do estudo que foi feito por todas essas entidades, chegou-se ao seguinte diagnóstico. Nós temos um lago que divide Palmas e Luzimangues. Do outro lado, os mesmos proprietários que estão de cá eram os proprietários de lá. Deixaram de aqui construir, daqui edificar em determinado momento e de lá superlotaram. Então, o que ocorre? Aqui nós temos 100% de esgoto tratado, 100% de água tratada e lá nós não temos as mesmas estruturas. E de lá as pessoas utilizam as nossas escolas, utilizam os nossos serviços públicos, os nossos postos de saúde, todo o equipamento público do município. Se nós tivéssemos, segundo o estudo que foi feito pelo Cresce, CREA, CALC e assim por diante, Sinduscom, se essa política fiscal tivesse sido implementada anteriormente, na retirada dos redutores, não só esse ano, mas os anos anteriores, nós teríamos que aqueles lotes, toda aquela estrutura feita lá, ela poderia ter sido feita em Palmas. E aqui nós temos exemplos aqui, ali próximo, para quem conhece bem a cidade, ao fundo da Teotônio Segurado, na região sudoeste. Só ali eu tenho 17 quadras fechadas, em pleno coração da cidade. Mais adiante, próximo do Mirante do Lago, que é um condomínio, não estou fazendo propaganda aqui para o condomínio, temos outras quadras sem nenhum tipo de ocupação. E próximo às regiões centrais, próximo à Ubra, próximo à Católica, que são as universidades daqui. Vamos terminar essa questão dos redutores. O senhor quer contrapor alguma coisa? Eu peço que todos leiam a lei de novo, é a partir da publicação da lei. Publicação, não da sanção, da publicação. Ela já foi publicada dia 1º/3, como ele acabou de nos dizer, a lei está revogada, então eu não vou entrar em jurídico. Com relação aos redutores. Com relação aos redutores, eu não consigo vislumbrar qualquer crescimento em Palmas que possa tirar o redutor 100%. Então, Zéla, eu queria dizer que a prefeitura precisa olhar com mais carinho para essas empresas. Ela tem olhado com os olhos arrecadatório. E o imposto não pode ser arrecadatório, só pode fazer a justiça social dessas áreas. Então, eu acho que está sendo desvirtuado essa questão do imposto, na minha opinião, não estou falando, não estou acusando, estou fazendo, na minha opinião é que está sendo desvirtuado a questão da cobrança dos impostos, fazendo em áreas que não possam ser, como se a lei 185 fala que a gleba tem que ter 30 hectares, como que uma área de 183 mil metros ela é uma gleba? Então, você pega, tem decisões do município falando isso. A lei do município fala que tem que ter 30 hectares e aí eles falam que não é. Então, na verdade, uma área que o município fala que tem que parcelar, o próprio município não deixa que seja parcelada. É isso? A lei não permite. Ele te dá uma diretriz falando que pode desmembrar, não fazer microparcelamento. A lei do desmembramento é uma outra lei. E a 185 fala que os lotes de Palmas têm que ter no mínimo 240 metros e as glebas 30 hectares. É lei, está escrito. Não foi nós que fizemos essa lei. Agora, sim, sobre a questão do redutor. Que é besteira. Sobre a questão do redutor, as entidades que estavam reunidas não pararam para pensar que talvez as pessoas estão mais interessadas em morar mesmo do outro lado do lago e não do lado de cá? Porque, sim, partir do pressuposto que as empresas que hoje têm loteamentos aqui tenham do outro lado, isso teria que ser feito uma pesquisa, procurador. Não dá para simplesmente partir do senso comum, vamos dizer assim. E também existe a questão de demanda do mercado. Hoje o que a gente mais vê no jornal é venda de lote. Olha, pararam sim. Essas entidades não pararam uma vez para pensar. Pararam acho que 29 vezes em encontros pontuais passaram a tarde ou um dia todo discutindo e chegaram à conclusão que se isso tivesse sido adotado, mesmo antes dessa gestão, talvez aquela ocupação desordenada que houve do outro lado do lago não teria existido, sem esgoto, sem tratamento de água. Infelizmente está acabando. Eu preciso que o senhor fale do IPTU progressivo. Tá, com relação ao IPTU progressivo, ele é tratado apenas nas áreas onde a legislação permite. E eu queria deixar para o contribuinte a seguinte conclusão.
a gente vai ficar redundando naquela história. Às vezes a pessoa, mesma coisa do imposto de renda, não quero pagar R$1.000 de imposto de renda. Aí o outro fala, eu já quero pagar R$1 milhão porque significa que eu ganho muito para que eu tenha essa tributação. Da mesma forma, bem, mas a propriedade... A gente está falando de justiça, Sim, a justiça fiscal é a capacidade contributiva. Aquele que mais tem propriedade, obviamente, ele paga mais imposto do que aquele que não tem a propriedade. Peraí, desculpa, eu acho que eu não consegui entender. A justiça contributiva, na lei, ela é clara, ela é sobre o valor venal. Isso já por localização, as quadras já são mais valorizadas onde elas são por localização. Só um minutinho, presidente. O que eu não estou entendendo é o seguinte. Por alíquota. O IPTU progressivo não deveria ser aplicado apenas na área que está atrapalhando o desenvolvimento da cidade? Se eu aplico o IPTU progressivo, por exemplo, numa região pós-Taquari, eu vou levar um problema para a prefeitura. Então, assim, existe uma área para o IPTU progressivo. Para aquela área. A legislação municipal, ela coloca as áreas prioritárias e onde se pode cobrar o IPTU progressivo. E no caso do IPTU progressivo, que está sendo cobrado... Somente nessas áreas? Não. Sim. É isso que eles estão questionando, procurador. Então, nesses casos, a prefeitura volta atrás do IPTU progressivo. Obviamente, apenas onde estiver previsto em lei. O fisco ele só pode atuar diferentemente da iniciativa privada onde a lei permite. Então o IPTU progressivo ele está delimitado na lei municipal e apenas naquelas áreas onde a lei municipal permite a cobrança do IPTU progressivo, assim o fazemos. No caso, não há a uma JK e a Teotônio, é isso? Não, a lei, tem outras áreas também que estão definidas na legislação municipal. O plano diretor onde mais é adensado, vamos dizer assim. Não só os adensados, mas as áreas preferenciais, as áreas de grande circulação. Ótimo. Não é a escolha do gestor, é uma definição posta na lei. Deixa a doutora Mônica falar que eu preciso encerrar. Quando é importante ele mencionar que é só nas áreas que estão previstas em lei, porque na realidade não é isso que a gente está presenciando em Palmas. Então nós temos várias áreas que inclusive não pode parcelar, que estão sofrendo uma alíquota progressiva de 15% e ela tem impedimento de parcelamento por imposição do próprio município, legislação municipal. Esses casos também são revistos, procurador? Existe uma... Para a gente poder encerrar? Inclusive existe em área uma verde. única quadra na cidade de propriedade do presidente da associação, que essa quadra, uma parte dele e uma parte do Estado. E nesse caso específico, nós fizemos um estudo para possibilitar o parcelamento. E não só apenas esse estudo que possibilitaria, também enviamos um projeto para ficar mais claro ainda na legislação. Então, assim, um único caso. E o fisco está cuidando. O senhor me desculpa, procurador. Não é o único caso. Tem casos de cliente que está com a área dentro da conservação de ambiental. Área de preservação ambiental. Preservação ambiental do município, área verde, classificada como gleba. E até está porque sofrendo, a gente pediu para que ninguém tratasse de pontos pontuais. Então, assim, não é um caso específico do... Pode finalizar, porque eu preciso... Eu queria dizer que a Procuradoria, representado pelo Dr. Públio, tem nos prestado toda a atenção. A gente tem sempre sido bem receptivo com essa questão que a gente leva os problemas, mas só que eu acho que esse problema não nasce na Procuradoria, eu acho que esse problema nasce no desenvolvimento urbano e vai para o fisco. Então é um problema que hoje existe essa desvirtuação, estão desvirtuando a lei na questão das áreas prioritárias, nas áreas preferenciais. Por exemplo, essa quadra que ele citou de propriedade minha, presidente, nossa, né, da G10, ela realmente está fora da área preferencial, está fora da área prioritária e ela está na alíquota máxima. Ela já está na alíquota máxima. Então, vem sendo desrespeitado alguns trâmites do IPTU progressivo, como a notificação, depois da notificação 1 ano para fazer projeto, depois 2 anos para construir. Então, isso vem sendo... Mas eu não vejo assim também, eu posso estar enganado, eu acho que possa ter como resolver isso administrativamente. A gente está tentando que se resolva, mas até hoje as respostas são negativas enquanto a essas questões que estão... Por favor, para terminar. Sim, cada um dos questionamentos... A partir do momento que o contribuinte entenda que aquele valor não é aquele e assim por diante e consiga demonstrar isso, a cobrança fica suspensa até que haja uma decisão da Junta de Recursos Fiscais. E tem até recurso também no próprio âmbito da Junta de Recursos Fiscais. Então, há essa válvula, há essa opção ao contribuinte. Então,
não há um prejuízo, porque ele não é executado imediatamente enquanto esse processo não tem uma Mas se finalização. a junta der negativa, ele precisa procurar a justiça e aí sim ele é notificado, certo? Aí sim, ele é notificado, tem Acho oportunidade que vale a e assim pena, por de diante. repente, chegar num consenso com relação a isso, para que, já que não está se chegando a um consenso junto à junta, de repente, a justiça, não sei, é uma opção, vamos dizer assim. Mas eu preciso encerrar. Sim, há consenso porque os laudos são todos embasados com critérios legais, objetivos bem categóricos com as próprias entidades, como eu te falei, Cresce, CREA. Eu queria assim por agradecer a diante. presença de todos. O programa Sem Disfarce está de portas abertas para uma nova discussão, já que todos os pontos não foram encerrados, vamos dizer assim. Muito obrigada e para você, obrigada pela audiência.